de volta com o nosso, o meu, o seu Mulheres Múltiplas. Hoje a gente vai falar sobre rotina matinal e produtividade. Afinal de contas, toda mulher múltipla sabe, a gente tem uma série de demandas para dar conta durante o dia. E quando o dia começa mal, a gente já sabe que ele termina mal. Então é muito importante a gente adotar uma rotina matinal que nos proporcione um dia mais planejado, um dia mais organizado, que nos proporcione mais energia para a gente lidar com todas as tarefas do dia a dia. E não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo, encaminhar para as amigas, para a família, para geral, para que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento, porque a gente está aqui para trazer conhecimento, trazer conteúdo para que você, mulher, encontre a melhor versão de cada um dos seus papéis. Hoje estamos aqui com a minha querida amiga Elida Lopes. Vou até ler porque o seu currículo é extenso e a vista já não permite mais, então eu já tô calçando aqui meus óculos, calçando as luvas. Vamos separar as mulheres das meninas agora. Sim. A Elida, gente, ela é empreendedora na organizativa e é palestrante. Graduada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento humano. Ela fundou a Organizativa, uma empresa inovadora dedicada em treinamento e desenvolvimento de pessoas com ênfase no modelo japonês 5S. Ela atua como treinadora de equipes há mais de 8 anos, já esteve palestrando em eventos nacionais em São Paulo, na Expo Center Norte, em Salvador, evento promovido pela Sociedade Baiana de Coach. É casada há mais de 20 anos, tem 3 filhas, assim como eu, né? Uma mãe de múltiplas crianças, sim, né? Em idades diferentes, como você comentou aqui comigo. E é atuante na comunidade com trabalhos voluntários no seu bairro, né, dando dicas de personal organizer, que é uma das suas formações para mulheres carentes criarem o hábito de organizarem suas vidas mediante as condições econômicas e social. Então, lindo trabalho, Elida, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui contar a sua história, contar o seu case, trazer essas informações importantes aqui no Mulheres Múltiplas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, você é uma amiga querida e eu admiro muito o seu trabalho. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você estava à frente desse projeto. E eu não posso dizer não para os amigos, quando precisam de mim, eu humildemente estou lá. Ok, muito obrigada mais uma vez. E hoje o nosso papo é sobre produtividade, mais precisamente sobre rotina matinal. Eu estava te contando que há um tempo atrás eu li o livro O Milagre do Amanhã, de El Harold, que foi um sucesso nos Estados Unidos, depois veio aqui para o Brasil e também teve uma adesão muito grande, né? E esse autor, ele contou uma vivência onde, num acidente de carro muito grave, a partir de um acidente de carro muito grave, ele implantou uma série de rotinas na vida dele, onde ele ajudou ele a se recuperar, né, desse acidente e, posteriormente, ajudou ele a alavancar a carreira, né? Paralelo a isso, a gente vai falar um pouquinho das técnicas, das dicas e das rotinas do autor do Milagre do Amanhã. A gente vê muito aí na internet, né, os gurus da produtividade falando que tem que acordar 4 horas da manhã, que tem que tomar banho de gelo, que tem que andar sobre o fogo. E a gente sabe, Elida, que como mulheres múltiplas e mulheres reais, né, algumas coisas são realmente fora da caixinha e não agregam, não se encaixam no nosso dia a dia. O objetivo aqui é trazer informações que possam realmente agregar e que sejam aplicáveis à vida de qualquer mulher, assim como foram na minha e foram na sua. No próprio livro, né, a partir da leitura desse livro, na verdade da escuta desse livro, porque eu consumi ele no formato de audiobook, que é um formato que nos ajuda muito a fazer aquela leitura que não está encaixando no dia a dia, né, de repente, enquanto você está em deslocamento, enquanto você está na academia, né, enfim, você consegue conciliar ali com alguma outra atividade. É um formato muito bacana e que eu indico bastante aí para quem não está conseguindo ler. Eu falo, tenta ouvir um audiobook aí que é um... Funciona, viu? Funciona. Uhum. Então já a primeira dica que funciona já ficou. A primeira dica já está dada. E aí, a partir dessa leitura, eu consegui, na época, implantar algumas rotinas que ele indica. Por exemplo,
Algumas técnicas até para acordar de forma mais disposta, as técnicas de meditação, leituras no início do dia, né? Então, algumas coisas que ele colocou na rotina dele, que era uma rotina bem extensa, deu para aplicar. Dificilmente dá para aplicar tudo, porque você tem que entender qual é o seu time, né? Qual é a sua realidade? Então vamos lá, falando de uma mãe que tem 3 filhos, que precisa muito cedo preparar essas crianças para a escola, lancheira, né? Que horas eu teria que acordar para conseguir implantar uma rotina matinal de 1 hora? Eu não tenho 1 hora para isso. Mas talvez eu tenha 10 minutos, 20. E é dessa maneira que eu tento encorajar as pessoas a realmente começar num formato personalizado, né? Num formato que funcione para você. Para você, Elida, o acordar, né? Acho que o primeiro desafio para quem precisa acordar muito cedo, né? O acordar, como que funciona? A sua disposição, a sua técnica, você ainda usa o bom e velho despertador, a boa e velha soneca, né? Como é que funciona esse processo para você acordar disposta? Então, a gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa sobre alguns acontecimentos, né, que eu passei na minha vida nesses últimos 2 anos e meio, mais ou menos, e que me fizeram, como é que eu posso dizer assim, as coisas que eu tinha lido, os cursos que eu tinha feito, na prática, para mim, parece que não serviram muito. Porque a gente fica procurando idealizar uma coisa que quando a gente vai realmente olhar a nossa realidade, a gente vê que aquilo ali não casa muito bem com a gente. Então, eu entendi que nós precisamos pegar determinados pontos de coisas que a gente vê, de coisas que a gente lê e trazer aquilo ali pra gente, né? E o que foi que aconteceu? Eu percebi que a nossa vida, ela tá diretamente ligada a 3 fatores. 3 fatores. Nossa vida moderna. Independente da mulher ter condições econômicas, financeiras maiores, outras menores, mas a nossa vida está condicionada em 3 situações, que uma vai levar a outra. Primeiro, a questão do acordar cedo vai depender de que horas você vai dormir lá na noite anterior. Total. E sempre que a maioria das pessoas vão dormir, elas dormem sem fazer um relaxamento, elas só deitam, porque elas estão tão exaustas que elas precisam deitar. E a maioria das vezes, a noite é ruim. Você dorme num sono profundo às vezes, você acorda de manhã com a sensação que estava correndo na São Silvestre, porque você foi dormir estressada. Quando você acorda, você já acorda ou o despertador te gritando, ou teu filho puxando teu lençol e já acorda estressado. Isso vira um círculo vicioso. E eu comecei a ver que aquilo ali era algo que adoecia a gente. Tirava a nossa produtividade como um todo. E essa palavra produtividade, ela é uma palavra que, quando você escuta, às vezes as pessoas dão um significado diferente para ela. Parece que é uma palavra tão bonita, uma coisa assim de gente que é evoluída. Quando, na verdade, a produtividade é a forma como você trabalha, o que você faz as coisas na sua casa. O simples fato de você acordar de manhã e forrar a cama que você dorme tem um impacto positivo na sua vida assustadora. E aí, o que foi que eu percebi? Que quando eu vou dormir cansada, provavelmente eu não faço uma atividade física. E olha, eu tô falando aqui, eu tenho certeza que o meu marido vai gostar muito disso, porque ele é educador físico e há 20 anos ele lutava com uma aversão que eu tinha de academia. Eu tinha uma aversão de academia assustadora. Eu não gostava. Eu paguei uma vez 3 meses de academia para eu me sentir motivada a ir. Fui 8 dias. E nunca mais fui. Foi o máximo que você conseguiu fazer. Nossa, eu tinha Foi muito doloroso, né? Foi, literalmente, porque no dia seguinte, quando eu voltava, eu vinha doída, no outro dia também, eu tinha um ditado que sempre eu falava assim, eu vou pagar pra sofrer, porque na minha cabeça aquilo era um sofrimento, de tanta aversão que eu tinha. Foram 20 anos. Quando eu plantei, né? E agora eu tô colhendo. Então eu tô com alguns problemas de saúde. Eu tô com uma hérnia de disco na minha lombar. Eu tô com um problema na coluna torácica. Eu tô com um problema na cervical. Então, isso consequentemente gerou problema no meu quadril, que gerou problema nos meus tornozelos. Então, eu falei, nossa, eu tenho que ir pra academia. Mas ainda não virou a chave. E eu dormia e acordava cansada. Eu não uso despertador, que eu acho que o despertador é como se fosse uma corneta do exército no pé do seu ouvido. Você já acorda assim,
Se eu não estou atrasada, eu estou na hora, eu estou em cima da hora. Eu não faço isso. Lá na minha casa, eu usei algo que eu precisava de algo que não me deixasse, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu acho que hoje em dia as pessoas são ansiosas, mas eu sou ansiosa por natureza. Eu tenho um temperamento meio sanguíneo, eu evoluo assim muito, enfim. Eu tento buscar sempre um equilíbrio. E despertador para mim não funciona. Não funciona. E eu também estou me desvinculando um pouco de celular. Então, o que era que eu fazia? Eu virei a minha cama ao contrário e botei a minha cama para frente da janela. Na hora que o sol nasce, por algum motivo, o meu corpo já está se habituando. Quando eu abro os olhos, que eu olho, eu falei, tá na hora de acordar. Eu não acordo pressionada. Eu acordo porque amanheceu. E aí eu levanto. E aí o que acontece? Eu não pego o celular de manhã cedo. Eu não olho notícia, eu não vejo nada. Eu não pego o celular. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto, eu sento na cama, eu faço um alongamento nas minhas costas, porque enfim o negócio tá sério, e eu rezo. Eu rezo ali naquele momento, eu faço algumas orações, pedindo a Deus, agradecendo por eu ter acordado, por eu estar com saúde, pela minha família. Parece uma coisa clichê, mas isso tem um significado tão importante na vida da gente. E aí eu levanto as meninas as mais velhas vão se arrumando, uma vai para a faculdade, sim, eu tenho uma filha de 20 anos. Uma vai para a faculdade e se arruma só. A de 14 anos está se arrumando lá, mas ela demora, porque ela agora descobriu que ela é bonita, que ela precisa se cuidar, que não sei o quê, faz cabelo, faz maquiagem, demora. Nesse processo, eu tenho uma de 6 que estuda à tarde, que foi proposital, né? Por que eu fiz isso? Porque estava dando choque, a pequena não queria acordar, e a do meio brigava porque ia chegar atrasada, e era uma confusão. Você teve que construir esse planejamento de distribuição dos horários. Para não sair de casa estressada. Para não sair de casa estressada. E aí eu faço o meu percurso, saio de casa, geralmente a gente não toma café, porque realmente não dá tempo. Mas, quando elas se organizam, aí o que eu faço? Deixo na noite anterior, antes de dormir, alguma coisa rápida que a gente possa ir comendo dentro do carro, e não é um esforço, não é uma coisa pobre. As minhas filhas, elas têm um hábito de não comer de manhã, não me pergunte por quê, porque eu gosto de mesa posta, faço mesa posta, sempre preparei café da manhã, almoço, jantar lá em casa, mas elas não comem de manhã. É um hábito que elas têm desde pequena. Elas não comem, elas dizem que se sentem mal, ficam enjoadas, não sei, não comem. Então, nós saímos de casa e vamos para a escola. Aí entra a tal da individualidade, né? Porque o senso comum diz, tem que tomar café. É uma refeição muito importante, a gente sabe disso. Mas existem as especificidades, existem as individualidades e a gente precisa respeitar, reconhecer e respeitar. Exatamente, e eu já dei comida à força e no meio do trajeto aconteceu algo desagradável, porque ela passou mal e eu tive que voltar para casa. E aí eu falei, não vou mais forçar, você come, porque a gente pensa, mãe pensa que filho vai passar fome. E filho não passa fome, porque filho se vira. E aí eu volto para casa. Na volta para casa é um pouco mais estressante, porque eu pego engarrafamento. Veja que coisa, eu pego engarrafamento. Mas aí eu boto um som, ou eu venho rezando dentro do carro, ou eu venho fazendo alguma outra coisa. E aí nesse percurso eu também não vou pegando o celular. E aí, por incrível que pareça, eu vou para a academia, que é o horário que eu me conecto. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu entendi que o celular piora a nossa ansiedade e é o maior ladrão das nossas horas. Se você entra no WhatsApp para você ver a mensagem da sua mãe, que tá lá na casa dela, aí você vai ver a do Francisco, do Raimundinho, da Maria, da Luísa, do Chiquinho, e aí por aí vai. Não, vou só dar uma entradinha no Instagram, coisa rápida, aí quando você viu, roubou 1 hora. E aí o que você faz? Entra em desespero, porque aquela hora que você poderia estar aproveitando para você e fazendo suas coisas com calma, cantando com alegria, você está no celular. E aí o que foi que eu vi? Que a atividade física, ela é 90% do que a gente é. 90%. Os outros 10% eu digo que é o espiritual. Porque a atividade física movimenta o nosso espiritual, o nosso emocional. Então a gente precisa. Nossa, eu demorei 20 anos para entender isso. E hoje eu compreendo que eu protelei tanto uma coisa que sempre ia me fazer um bem muito grande. O fisiológico movimentando o meu neurológico e movimentando o meu espiritual. Então, a dependência do celular, o sedentarismo são as principais coisas. Aliás, na minha opinião, são as únicas coisas que fazem com que você planeje 3.000 vezes uma coisa, leia
10 livros, que você encontre o planejamento perfeito A da fórmula sua do vida, sucesso, né? você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, o que eu vejo em tudo isso? Primeiramente, uma disciplina com celular e atividade física. Aí sim você vai conseguir fazer uma rotina bacana, porque de manhã cedo você já se acorda, o corpo já diz assim, bora malhar? Nem todas as mulheres conseguem ir para academia, mas também não é desculpa para fazer atividade física. Eu tenho uma tia, sou pernambucana, e ela mora no Agreste de Pernambuco. Sabe o que ela faz? Ela enche areia nas garrafas PET, de 1 litro, 1,5 litro, e 2 litros, e 3 litros. E ela levanta peso na garrafa PET. Ela amarra um elástico de costurar roupa no corpo para fazer peso quando ela vai fazer um movimento para frente. E ela caminha. Ela tem um problema que ela não pode ter um impacto nos calcanhares. Então, o que ela faz? Ela forra um tênis que ela tem, que é All Star. Ela forra com uma espuma que ela mesma fez. Ela teria todas as desculpas do mundo para não se movimentar como a maioria de nós temos, né? Exatamente. Porém, ela resolveu dar um jeito, ela resolveu encontrar alternativas e hoje, felizmente, a gente tem uma facilidade de encontrar suporte na própria internet, né? Você consegue encontrar alternativas com o auxílio da internet para se exercitar em casa. Então, tá cheio de profissionais aí que, né, gravam videoaulas, né? E a gente tem realmente esse universo de possibilidades que não tinha antes. Antes, fazer exercício significava ir para uma academia. Hoje não significa mais isso. É lógico que é um ambiente propício, é um ambiente favorável, é um ambiente que você vai ter um suporte profissional, né? Você vai ter aparelhos que foram desenvolvidos adequadamente para aquilo. Mas se você não pode ir, não é desculpa. Não é desculpa. E as nossas mães, elas tinham uma academia dentro de casa porque elas tinham 15 filhos, nossas avós, né? Tinham 15 filhos, então elas tinham pilavam o arroz, carregavam água, né? 15 pessoas para lavar roupa. Então, caminhado para ir ao rio lavar roupa acabava sendo uma ginástica. Então, as nossas avós, elas se movimentavam. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente vai ligar a TV, mexe um botão, vai ligar a máquina, joga a roupa lá dentro, vai embora, a máquina lava a roupa. A gente tem essa praticidade que a gente acabou ficando dependente dela. E aí hoje a gente não consegue mais sair dela. Não que ela seja ruim, né? Não é. Ela vem nos Você só não apoiar. pode usar aquilo como uma dependência. Se fosse uma muleta, se tira a muleta, eu caio. O que a gente precisa é ter a outra alternativa de se exercitar, porque aí já vai ter que ser um exercício intencional, não é mais aquele exercício orgânico. A gente não faz o orgânico, a gente precisa realmente fazer o intencional. E Elida, assim, você foi muito feliz nessas suas colocações, porque a nossa rotina, eu sempre digo que ela é algo muito personalizada realmente, né? Não dá pra gente trazer uma fórmula aqui e dizer que a partir de agora todo mundo vai acordar tal hora aqui e vai fazer tal procedimento, tal rotina, criar tal hábito e então sua vida será efetivamente, eternamente produtiva. Até a sua colocação sobre a palavra produtividade também foi muito feliz, porque me faz lembrar da gente discutir sobre esse termo especificamente, né? Até você falou que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de interpretar, decodificar, entender, né? Então, produtividade é facilmente confundido como uma habilidade de pessoas excepcionais, assim, pessoas muito inteligentes, pessoas muito ricas e muito bem-sucedidas. Ou é eventualmente confundido com pessoas que fazem muitas coisas, né? Pessoas que conseguem dar conta de muitas coisas. E é uma visão relativamente distorcida, porque produtividade é você conseguir, como você bem explicou, é o seu modo de fazer as coisas da maneira mais eficaz e eficiente possível, de modo que aquilo lhe custe o mínimo de esforço possível, né? Tinha um ditado, eu estava tentando lembrar de um ditado antigo que a vovó falava, o preguiçoso trabalha mais que o esperto, alguma coisa assim. O preguiçoso trabalha 2 vezes. E aí trabalha por 2, eu sempre tento me condicionar com esse pensamento. Tudo que eu faço, eu pergunto assim, será que não tem como fazer diferente, assim, para ser mais rápido, mais eficaz, né? E às vezes com menor esforço, usando a técnica, né, uma técnica diferente ou uma ferramenta diferente, você consegue atingir o mesmo resultado. E principalmente produtividade é você conseguir ter uma rotina que lhe permita ter tempo disponível para
coisas que importam e que facilmente são deixadas de lado, como praticar um exercício, como ter uma vida social, ou qualquer outro exemplo de atividade que seja importante para o indivíduo e que ele não consegue fazer. Então, para mim, o ser humano produtivo, ele tem tempo livre, ele descansa, né? A gente não pode confundir, a gente não pode achar que a gente tem que estar o tempo inteiro acelerado produzindo. Não confundir produzir com produtividade. Então, esse modo de pensar, será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso? Isso que a Elida fez, será que não aplica para mim, mas de um jeito repaginado? Né? A questão das individualidades precisam ser respeitadas, né? Você bem falou, a hora para acordar depende muito da hora que você vai dormir. Hoje já se sabe que era muito falado que o ser humano precisa dormir 8 horas por dia. Depende. Até isso eu acho, na minha opinião, é relativo, porque às vezes o teu organismo ele se satisfaz com 7, com 6, ou ele precisa de 9, né? Então nem isso a gente pode enlatar, né? Então é muito importante a gente ter essa noção, que horas eu durmo, quantas horas eu preciso em média para me sentir bem, qual é a qualidade do meu sono, né? Eu especialmente tô vivendo um momento diferente, que eu acordo à noite algumas vezes porque eu tenho uma bebê que ainda mama. Ou seja, não dá para fazer conta de quanto. Não tem como eu dizer assim, eu vou dormir tantas horas. Porque a demanda é dela. É dela, né? Então eu preciso encontrar alternativas para me adaptar e conseguir acordar com a sensação de que eu descansei. Sim. Né? Esses últimos dias eu fui dormir com uma leve dor de cabeça, que na minha percepção era de sono mesmo, né? Por conta desse momento que eu tô vivendo, que é muito diferenciado e que muitas mulheres vão se identificar, estão passando por isso. E eu consegui acordar com a mesma dor. Eu disse, eu não dormi, né? Eu não consegui descansar. Já no dia seguinte, eu adotei algumas mudanças, porque a gente evita a gente que tá amamentando evita ficar muito tempo com o bebê, para ver se o bebê não vicia. Mas às vezes até isso é preciso você quebrar a regra, se isso vai te trazer um ganho. Então, na noite seguinte, eu evitei ficar indo e vindo lá com ela e dormi um soninho junto com ela, que não é recomendado, mas foi útil para mim. Eu acordei sem a dor de cabeça, funcionou. E acho que o que importa é o resultado, é o benefício, né? Então é preciso respeitar isso. Então eu entendi que muitas vezes é preciso sair do senso comum, quebrar algumas regras, se for em prol de você ter um resultado, principalmente relacionado à qualidade de vida. Então, o acordar é relativo, a quantidade de horas é relativo, o importante é o sinal do seu organismo. Você acorda bem disposta, sem nenhum incômodo, ou você está acordando cansada. Aí, se está acordando cansada, você vai precisar se debruçar para entender o porquê, se é a qualidade do seu sono, se é a quantidade de horas, né? Encontrar o porquê, que aí cada um vai ter o seu porquê. E na sequência, uma coisa que eu menciono bastante, a decisão de que horas acordar, ela vai depender muito de que horas inicia o seu primeiro compromisso de vida, que não é a hora que você começa a trabalhar. Mas eu começo a trabalhar numa determinada hora. Mas antes de eu começar a trabalhar, eu tenho alguns compromissos de vida com meus filhos, com meu esposo, né? Eu tenho um café da manhã para colocar para eles, porque lá em casa já é diferente. Lá em casa todo mundo acorda com fome. Pode ser a hora que for. Lá em casa ninguém tem fome. E eu tenho esse hábito de acordar antes e colocar a mesa para ele todo santo dia, para a família todo santo dia, independente do dia da semana. E se um dia eu decidir fazer diferente, tipo assim, vou dormir um pouco mais, ou então acordei, mas tá todo mundo dormindo, é um domingo, eu vou fazer outra coisa, e alguém acordar na frente, antes que eu chegue a colocar a mesa, já é um susto. Nossa, não tem café da manhã hoje nessa casa, não? Sei como então, é isso. É um ritmo totalmente diferente. Então, fazer essa conta é importante. Que horas começa o seu primeiro compromisso de vida?
Às vezes já é cedo demais. No meu caso, já é muito cedo, porque as crianças saem de casa para a escola, os 3 maiores, às 6h10, 6h20, ou seja, eu tenho que estar muito cedo com a mesa pronta, as lancheiras prontas, né? Então, eu não consigo, eu já preciso acordar muito cedo, eu não consigo implantar uma rotina de 1 hora, né? Então, vamos implantar uma rotina de 10 minutos para que a gente possa começar a acordar bem, né? Começar a alimentar o nosso corpo e a nossa mente de coisas boas para que aquilo venha reverberar ao longo do dia, né? Então, entender essa individualidade, encontrar esse time e escolher o que é que você vai adotar é pouco tempo. Não dá para fazer exercício nesse momento, então você consegue meditar, né? Você consegue fazer uma leitura, faça o que dá para ser feito inicialmente. Sim. Aos poucos, a vida e a rotina e os benefícios, eles vão te puxar para mais. Isso é incrível. Quando você se coloca em movimento, sabe a lei da física, a inércia para os corpos, e eu digo que a lei da inércia não é só para os corpos físicos, é para a vida, é para a mente da gente, ela funciona para tudo. Se você se coloca em movimento, a vida vai se movimentar e tudo vai girar. Então é muito importante entender isso. E, Elida, na sequência, né, você falou que começou a fazer exercício físico, que foi uma mudança incrível na sua vida, né, na vida de quem tem aversão, e eu sempre falo que é muito importante, às vezes, a gente, em alguns momentos, parar para se dar a oportunidade de fazer algo novo, né, em qualquer aspecto, qualquer seara. Né? Além do exercício físico, que mudanças mais você conseguiu enxergar nesse processo? Que benefícios você conseguiu também visualizar a partir do momento que você conseguiu entender essa coisa de qual é o meu tempo, né? Você tomou decisões até de mudar o horário da escola de uma das meninas, planejou isso em prol, né, de uma melhor organização, em prol de evitar um atrito, um desgaste, né? O que mais aí você foi identificando ao longo do seu dia que você entendeu, não, se eu reprogramar essa rota aqui, a coisa flui melhor? Então, eu tava vendo que tinha assim, as coisas estavam muito engessadas, né? Na verdade, não foi um planejamento que eu sentei e escrevi no papel, não. A minha filha, quando estava com 3 anos e meio, 4 anos, ela adoeceu, né? Uma doença misteriosa que ninguém sabia o que era. E foi 1 ano e meio de muito sofrimento, porque ela tomou muita medicação e eu não dormia à noite, eu emagreci uns quilinhos aí forçadamente, porque não fui com saúde. E eu não dormia, porque ela passava a noite inteira tossindo, ela vomitava muito, ficava com falta de ar. E eu só vim descobrir que o que ela tinha era asma, e uma asma que foi desenvolvida por uma alergia, que ela ficou o tempo todo tendo contato com um patógeno de mofo, dentro do guarda-roupa. É uma situação reincidente, né? Sim. Mas estava sujo esse guarda-roupa, por incrível que pareça, não, porque eu sou a louca da limpeza. Então, água sanitária lá em casa não dura muito tempo, não. E eu limpava esse guarda-roupa, só que a infiltração era atrás e o guarda-roupa é colado na parede. Não era visível, né? Então, o pelinho do mofo. Por que eu estou explicando isso? Porque hoje, atualmente, tem muitas mães passando por isso com seus filhos e não sabem que é alergia. E aí ela inalava o pelinho do mofo, entrava dentro da trama da roupa e a vida inteira dela estava dentro da roupa. Contato. Tudo. Coxa de cama, fronha, toalha, até a roupa de ir pra escola, meia, calcinha, tudo estava lá dentro. E aí eu dava banho, ela melhorava. Quando ela vestia a roupa que vinha no guarda-roupa, ela entrava em crise. Então, até descobri, o médico queria fazer uma cirurgia nela e isso daí, a minha vida veio mudando de forma assim, instintivamente. Eu falei lá no início que são 3 coisas que a gente, né, que proporciona determinadas situações na nossa vida. A terceira que eu não mencionei foi a negligência com a nossa saúde. A gente negligencia a saúde de forma assim assustadora. A gente come mal, a gente dorme mal, a gente toma remédio sem necessidade. Todo remédio, não existe um remédio que não tenha um efeito colateral. Todos os remédios têm. Então, até o fato de usar uma medicação indiscriminadamente faz com que isso daí é uma coisa tão interessante que, se você for olhar, tá ligado um ao outro. Quando você faz um movimento, se movimenta, eu não gosto nem de falar esse termo atividade física.
Porque quando você escuta, parece assim, não, só que tem dinheiro que pode ir pra academia. Então eu tô também ressignificando as palavras que eu uso. Então eu digo assim, um movimento. Se eu me movimento numa simples caminhada de 5 horas da tarde, vou ali e volto, o meu corpo vai me pedir mais daquilo ali. Consequentemente, meu intestino vai funcionar melhor. Consequentemente, eu vou sentir sede, vou beber mais água. Consequentemente, no fato de eu dormir melhor, eu vou ter disponibilidade, eu vou ter ideias. Vai melhorar a minha produtividade. Então, se eu abandono um pouco o hábito de viver de forma exagerada no celular, eu tenho menos ansiedade. Se eu tenho uma alimentação melhor, a alimentação é só para quem tem dinheiro que pode comprar. Não. Com essa doença da Cecília, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ter que olhar para trás e dizer o que foi que eu fiz de errado. Eu preciso entender o que foi o processo. E aí os médicos não conseguiam identificar o que ela tinha, eu contratei uma médica fitoterapeuta e naturopata. E essa mulher foi a mão de Deus na minha vida, porque ela me abriu os olhos de uma forma como eu nunca tinha enxergado. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, então quer dizer que a minha filha está envenenada. Ela usava 9 tipos de medicação para problemas alérgicos e eles entre si chocavam-se. E a menina tinha efeito colateral. E ela tinha comportamentos de uma criança com necessidades especiais, neurológicas. E eu não entendia isso. Então aí começou o processo. Eu chorando, falei para a médica, eu não dou mais uma medicação para ela, vou tirar tudo. E aí, nesse percurso, a minha casa estava de cabeça pro ar. A sorte é que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que ela é maravilhosa, ela me ajuda muito. Mas eu estava de cabeça pro ar. E nesse percurso, a moça que trabalhava comigo, antes dessa entrar, engravidou e pediu para sair. Eu fiquei sozinha no meio da pista. E agora, o que eu vou fazer? Se ninguém para me ajudar, a minha casa tem um quintal grande, tem uma série de coisas para fazer. Eu tenho uma filha que me ajuda, a outra também me ajuda, mas não é a mesma coisa. Porque, né, e você vai ter que refazer toda a rotina e eu tava vendo que aqui tava muito estressante. E aí foi o que eu fiz. Vou tratar da Cecília. Deixa a casa que depois eu cuido. Porque a casa vai ficar. A saúde da minha filha, se eu desleixar, não vai. Então, isso aí vai gerar um problema. Ela não estava mais indo para a escola. Passava de 3 meses sem ir para a escola, porque toda vez que ela ia, ela gripava, estava com a imunidade muito baixa. E eu entendi que eu não cuidava da imunidade. Ela não tinha uma alimentação boa. E o que é uma alimentação boa? É comer coisas simples. Arroz, feijão, cenoura, batata, chuchu, brócolis. Pronto, beterraba. Coisas simples que você vai ali na Ceasa e compra. Não precisa comer um caviar, não precisa comer uma comida que veio dos Estados Unidos. Isso é bobagem. É o que a gente tem ali. E nós duas temos a graça de morar num lugar onde você pode comprar esses alimentos de forma orgânica, que não tem agrotóxico ali. E a maioria das pessoas tem essa condição ou oportunidade, mas elas não se ligam para isso. E aí eu comecei a fazer uma mudança novamente instintiva. Aprendi a fazer remédios, aprendi a manipular tinturas de ervas, justamente para quando uma pessoa na minha casa adoecesse, eu soubesse como atender, né, sem ter que demandar. Teve uma vez que eu fui com a minha filha para pronto-socorro, tinha 32 crianças na minha frente. Gente, quando você sai de um lugar e você vai para outro, e que você está numa determinada situação que você não consegue fazer nada, não tem planejamento no mundo que mude, você tem que ter um plano B. E eu não tinha um plano B. Que ironia, né? Porque com técnicas e conhecimentos de personal organizer, eu não tinha um plano B. Eu não tinha. E aí eu comecei a ver que eu estava muito dependente de tudo, de um sistema de conduta que não serve para mim. Já começa aí. Não adianta eu fazer um monte de planejamento para minha vida ser produtiva se eu dependo de terceiros. E a gente depende. Veja, se você tem uma única companhia de energia, se ela disser que hoje não vai fornecer água, você vai ficar no escuro. Não tem ventilador, seus filhos vão chorar. Hoje, antes de sair de casa, eu estava acompanhando uma reportagem de uma clínica que estava pedindo socorro, porque está com uma semana que não tem água. Cadê o plano B? Ah, eu tenho 2 caixas d'água. Poderia pensar num poço. Então, não adianta você traçar um sistema de produtividade na sua vida se você olhar e depender 90% da sua vida de terceiros. Você não consegue. Olha, a gente entrega a vida da gente
na vida de todo mundo. A gente entrega a nossa segurança na vida, Sim. na frente, na mão da polícia. E a polícia não tem condições de prover todo mundo. A gente entrega a nossa saúde no sistema de saúde que a gente tem, que mesmo sendo privado, é falho, é manco. A gente entrega a nossa vida no sistema educacional que a gente sabe que deixa muito a desejar. O nosso sistema educacional deixa muito a desejar. Só para você ter uma ideia, nesse processo que eu internalizei, eu fiz descobertas que antes eu não imaginava. Eu descobri nesse período que nem ler e nem compreender as coisas eu conseguia. Eu fui entender que para você passar uma mensagem para uma pessoa, você tem que saber o que é o signo, o significado e o referente. Você tem que pegar aquela palavra, você tem que decodificar aquela frase, senão você não entende. As pessoas hoje, você fala, o céu está branco, a pessoa diz o quê? Branco vai para o céu? Quem é branco? Então, não tem uma comunicação, até para você fazer um planejamento e você dizer, lá em casa acontecia muito isso. Eu dizia para minha filha, olha, eu vou sair tal hora, vou fazer tal coisa. Ela só escutava as últimas palavras do que eu falei na frase. Uhum. Então aí eu comecei a falar, aqui tem uma coisa errada. Aqui tem uma coisa muito errada. Ou sou eu que não estou me comunicando direito, ou também tem um problema de audição. E aí eu fui ver que era um problema de comunicação. A gente confunde compreensão com interpretação de texto, e são duas coisas completamente diferentes. A gente lê uma coisa, para a gente poder compreender, tem que decodificar. E tudo isso é um processo que eu entendi que eu não sabia. E eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu fui entender por que eu não sei isso. Se eu não faço um planejamento que também não dá certo pra mim, tem alguma coisa errada comigo. Não é com ninguém. A gente geralmente faz o contrário. A gente diz, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Não, eu olhava pra mim. Aí então eu fui atrás, menina, eu fui lá pra trás, eu fui entender que isso foi um projeto que foi feito na década de 60 pra fazer com que você tivesse uma educação construtivista, pra fazer com que você tivesse uma educação criativa, que ensinasse você a pensar. Não que isso seja errado. Não é errado, mas é que eu penso de um jeito, você pensa de outro. Sim. E a minha forma de compreender o universo não é igual e nem precisa ser igual à sua. Mas a gente precisa se comunicar. Então tem que ter um parâmetro. E o parâmetro foi quebrado. Então tudo isso fez com que eu entendesse. Até para fazer uma simples receita de tintura, eu não entendi o que a médica estava falando. E eu falei, gente, não tem condição isso aqui. E a chave virou de verdade quando veio a tragédia do Rio Grande do Sul. Eu acompanhei o processo inteiro pelo Telegram, né? Os moradores postavam os vídeos, eles mesmos postavam na plataforma e dava para você acompanhar em tempo real. Nossa, eu chorei muito. Aquilo ali para mim foi eu nem sei explicar. Eu acho que eu me virei pelo avesso e eu comecei a ver tudo isso que hoje eu estou explicando aqui. Não adianta você fazer um planejamento para nada na sua vida se você não está preparada para caso aquele planejamento dê errado. Que é a proatividade. Que nada mais é do que antecipar-se a um problema. Que ele possa existir ou não. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de sair de casa, a bateria do carro morrer no meio do caminho. Cadê o plano B? Não tinha. Ligava pro marido. O marido veio buscar a gente no meio da rua. Não tinha nada, não tinha dinheiro no Pix. Já saí de casa várias vezes com a carteira, com todos os documentos dentro de casa, com o cartão de tudo dentro de casa. Cadê o plano B? Não tenho. Eu não tenho. E aí eu falei, gente, mas por que essa dependência que eu tenho de coisas que eu sei que não vão me atender? Aí foi quando eu disse, tá, então agora eu preciso entender que o meu olhar deve ser assim, eu vou fazer o que eu faço sempre, preparada para se algo der errado. E aí, minha filha, eu comecei um processo mergulhando, eu fui estudar até sobre sobrevivencialismo urbano. E eu vi no sobrevivencialismo urbano tantas coisas extraordinárias que casa com esse tema que a gente está fazendo aqui, sobre proatividade, sobre rotina, sobre disciplina. E aí eu falei, meu Deus, como era que isso estava aqui, não escondido, mas estava assim, ali, e eu não conseguia entender. E aí hoje o que eu faço? Hoje eu tenho, por exemplo, dentro do meu carro, eu tenho uma mochilinha reservada lá, para caso eu precise de alguma coisa. Eu já fiquei sem sapato na rua, porque o salto do meu sapato quebrou. Então eu tenho uma Tech Bond lá, bem fazendo propaganda aqui da marca. Eu tenho uma linha, tenho uma agulha, eu tenho alguma coisa que vai me servir. Eu tenho uma tesourinha que dobra, eu tenho alguma coisa que... eu não vou precisar, mas o sobrevivencialismo, eles têm um lema que diz assim, é melhor você ter e não usar
não precisar, do que você precisar e não ter. Então, tudo isso eu volto para essas questões. Planejamento deve ser feito, mas o planejamento não funciona em nada se você não tiver uma disciplina e um comprometimento naquilo. E tudo está ligado. A procrastinação, celular. A negligência com a saúde, alimentação errada, excesso de medicação, excesso de comida ruim, que parece um clichê, mas é a pura verdade. E a terceira coisa, o sedentarismo. Quando você começa a despertar para isso, é uma mágica. Arlene, é uma mágica. Parece que o teu corpo vai despertando, o teu cérebro acorda. Você começa a ver outras coisas, você começa a ter ideias, você começa... Gente, eu sou uma nova pessoa. Você consegue... Você olha assim para você e... Meu Deus, como? Mas eu não fiz nada demais. Então, assim... E até isso, essas 3 coisas que eu acabei de falar, dá para você uma disciplina sem que você precise se esforçar para nada. É um negócio inacreditável, mas foi o que eu vivi nesses últimos 2 anos, 2 anos e meio. E que eu entendi que a rotina de alguém que é produtivo, a gente se preocupa muito, a gente anda muito apressado, a gente quer correr para bater meta, a gente quer correr para estar no tempo, a gente quer correr. Só que a gente não precisa correr, a gente precisa só se preparar. Não é sobre essa correria, justamente. É sobre planejamento, é sobre você focar a energia certa, a energia necessária e os recursos necessários para aquilo que realmente vai dar resultado, né? Quanto tempo não se perde com esse planejamento que não deu certo e você, por não ter o plano B, você teve que voltar atrás? Quantas vezes você voltou para casa no meio do caminho por conta de alguma situação, né? Quanto tempo não se perde com as distrações, que foi uma das coisas que você citou aí, né? Quanto tempo não se perde pela falta de previsibilidade, né? Sim. Eu costumo dizer assim, imprevistos, né? Tudo na vida virou um imprevisto. E, gente, o que era exceção virou a regra agora, tudo muito previsível. É tudo muito previsível. Mas a gente não enxerga isso. Essa é a questão. Então, a falta de previsibilidade, a falta de preparo, a falta de intencionalidade. A gente tem vivido muito no automático e a gente não tem pensado a gente olha as coisas, mas a gente não enxerga. Exatamente. Toda essa jornada que você citou aí é uma jornada muito baseada na capacidade de observação e dizer por que eu não... se perguntar, né? Se eu não tenho um papel, se eu não existe algo que eu possa fazer para ser diferente, né? Ao invés de apontar para a vida, para a sorte, para o outro, apontar para si. O que eu posso fazer para ser diferente, né? O que aconteceu com outra pessoa, com outra região, como você citou aí, que me serve de lição, né, para minha vida, que se aplica na minha vida. Então é muito isso, é muito você entender que muitas vezes, voltando um pouco assim para a centralização da questão da produtividade, você pensa assim, eu vou adotar um aplicativo, uma ferramenta e eu vou voar agora. Não funciona. Não funciona. A produtividade, ela é muito mais complexa, porque envolve realmente esses pilares e até algo mais que você citou. Você precisa ter saúde para ser produtivo. Então, não adianta negligenciar isso. Um doente não tem. Não. Então, você precisa ter saúde, ou seja, você precisa. Aí a gente volta para a questão da rotina, né? É necessário ter uma rotina matinal, ou que seja uma rotina noturna, se for o caso, que cada pessoa tenha, né, o seu time, o seu horário de trabalho, o seu horário produtivo. Mas precisa ter uma rotina que inclua a sua saúde, seja ela qual for, né? Então você precisa ter saúde física e emocional, que é outro patrimônio bem complexo. E deixa eu fazer um adendo nessa minha fala. Voltando ali ao Rio Grande do Sul, eu vi que a maioria das mulheres, vou falar de mulheres porque homem, biologicamente, tem uma força física maior do que a nossa, mesmo que ele não faça atividade física, né? Que ele não se movimente. E a maioria das mulheres que faleceram naquela tragédia eram mulheres que estavam acima do peso, eram mulheres que não conseguiam, não tinham força para colocar, porque lá nas casas eles têm um assoalho. E justamente por conta que lá tem várias enchentes desde sempre. E elas não conseguiam subir os filhos para o assoalho.
E aí eu comecei a imaginar que se aquilo fosse comigo, eu chorei muito olhando aquilo ali. E comecei a perceber que eu não conseguia. Eu iria fazer como? Eu comecei a traçar um planejamento rápido aqui na minha cabeça. Eu iria fazer assim, para onde eu ia? Até uma rota. Gente, até uma rota. Por exemplo, se Deus o livre tivesse uma enchente, eu pensei, lá onde eu moro, qual seria a minha rota de fuga, pelo menos para eu ver minha família? Eu não sei. Eu não sabia nem ler um mapa. Se eu abrisse um mapa na minha frente, eu não sabia para onde eu ia. E aí a Hélida voltou comprei um mapa, fui lá na banca de revista, comprei um mapa e disse, agora eu vou aprender cartografia, que eu estudei na escola, mas nunca dei valor. Então, são coisas que a gente precisa entender que é a vivência, é o viver, é a prática, é o você dizer, se hoje o mundo pode se acabar para determinadas pessoas se a internet cair, por exemplo. É o fim do mundo para várias pessoas, né? Então, veja, se você chega num lugar que também aconteceu no Rio Grande do Sul, as pessoas tinham dinheiro na conta e não podiam comprar, porque nenhum lugar tinha energia na internet. Então, ninguém estava preparado para aquilo, salvo 2, 3, 4 pessoas ali que estavam preparados para aquilo. Então, assim, primeiro passo, eu não tenho saúde física. Provavelmente, a ciência diz que quando você não tem uma saúde física, você não tem um hábito bom de fazer uma atividade física, provavelmente você já está com um problema psicológico lá atrás. Alguma situação de uma pequena depressão, ansiedade, alguma coisa que está te incomodando ali reflete na atividade física aqui. Também a sentença contrária é verdadeira. Se você pratica atividade física, você melhora teu psicológico. Então, eu me vi e falei assim, meu Deus, eu sei que o dia de morrer todo mundo tem o seu, mas sobreviver, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu puder fazer alguma coisa para que eu não morra de graça, porque não era meu dia, então eu vou fazer. Então, assim, é uma questão extrema, essa do Rio Grande do Sul que a gente está tratando aqui, mas se você trouxer para a vida, você vai ver que tem gente que... Nossa, eu vejo gente reclamando que, ai meu Deus, hoje eu vou comprar um Nissin. Dentro da despensa tem tudo, mas a pessoa não quer fazer a comida. Aí vai comer um macarrão instantâneo, né? E aí a sua saúde, né? Aí eu fui entender que o intestino é o nosso segundo cérebro. E tudo isso tá ligado às coisas que a gente começou a falar lá no início dessa entrevista. Então, é um processo que você precisa entender que é seu, é muito único seu, mas que você precisa começar, porque senão ele nunca vai resolver para você, nem para você nem para ninguém. E não faça isso querendo mostrar para as pessoas que você fez. Primeiro tem que dar certo com você. Tem que dar certo. Tanto que esse negócio da academia, o pessoal que me conhece tá sabendo agora que eu escondi. Ai, amei. Porque eu sempre ia e desistia, ia e desistia. Amei que o Mulheres Múltiplas está trazendo essa revelação, Sim. hein? Muito importante. E aí, Hélida, para fechar, você gostaria de deixar uma mensagem de encorajamento, né? Uma dica? Além de todas essas, você já falou tantas coisas riquíssimas e profundas nesse bate-papo aqui delicioso, para que as mulheres, né, que estão nos assistindo e que desejam dar essa virada de chave, desejam se tornar mais produtivas, ter uma rotina mais planejada, né? Tem alguma coisa a mais, assim, um toquezinho que você possa deixar para elas? Olha, de verdade, essas 3 condições a procrastinação do celular, né? O ladrão do seu tempo é o telefone. Então, tentar se desvincular um pouquinho dele, além do movimento da atividade física e além das questões de saúde, eu comecei a entender o seguinte, que a gente precisa, é uma coisa que e depois da pandemia piorou assustadoramente. As pessoas, elas ficaram muito individuais e as pessoas perderam aquele ciclo de amizade que tinha. Lá na minha rua, por exemplo, eu moro numa rua em que a gente tem uma vizinhança muito bacana, né? A gente faz 4 festas durante o ano. Natal, a gente se encontra no Natal, a gente faz uma marchinha de carnaval, a gente faz festa de final de ano. E todos os nossos vizinhos, a gente se reúne, a gente rateia um valor e a gente faz. Mas a maior parte do tempo em que nós não estamos juntos nessas datas comemorativas, a gente fica trancado dentro de casa. Sim. E às vezes a gente não recebe visita, a gente não vai na casa das pessoas, as pessoas estão frias, as pessoas estão, né? E
Você me conhece há muito tempo, você sabe que eu gosto muito da palavra empatia. Inclusive, eu já desenvolvi um estudo muito grande em cima disso, através daquele livro do Dr. Daniel Goleman, que ele fala muito sobre essas questões de inteligência social. E nesse livro ele fala sobre empatia. De você realmente se colocar no lugar do outro, sabe? A gente se sente só, mas aí a gente vê que a vida realmente tá complicada. Eu sei que talvez seja um clichê falar novamente de violência, mas a violência piorou assustadoramente depois da pandemia e as coisas não voltaram mais ao normal. E a gente se ilude achando que as coisas estão normais, mas as coisas não estão normais. Então, pra você ter uma ideia, há uns 15 dias atrás deu um terremoto no Maranhão e a gente dizia, no Nordeste não acontece isso? No Nordeste não tem essas coisas? Então, hoje o mundo está muito diferente. E o que eu aconselho? Aproximação com pessoas, sabe? A gente tem às vezes uma agenda lotada de gente lá, mas a gente não liga, não manda uma mensagem, não procura saber como a pessoa tá. E nós somos seres humanos que dependemos do convívio. O ser humano progride, ele evolui com o convívio, com a troca de ideias, um simples falar da sua rotina na sua casa. Gostei dessa coisa que você faz na sua casa, eu vou tentar fazer para mim, vai que dá certo. Né? Então, uma simples troca de receita, algo legal, um café, vamos combinar um café com as amigas, vem na minha casa. As pessoas não têm mais isso. Parece que a pandemia isolou todo mundo e às vezes as pessoas estão juntas no mesmo lugar, elas estão sós. Então, se eu tiver que dar um conselho além desses que aconteceram na minha vida pessoal, eu diria mais, vamos nos reconectar. E também essa palavra é uma coisa que infelizmente ela ganhou outros ares, mas eu poderia dizer o seguinte, procurar uma empatia mesmo, se colocar no lugar do outro, enxergar a realidade do outro, fazer com que o outro enxergue você, até porque nesses momentos que a gente viu de tragédias nesses outros lugares, a união lá foi uma coisa fenomenal. Então a gente precisa entender que a gente precisa a gente às vezes mora do lado do vizinho, não fala com o vizinho não fala com a gente, é um bom dia, boa tarde, é tudo muito apressado. Eu vi um empreendedor de água, que ele poderia estar vendendo água com uma inflação astronômica, ele estava dando água. Então aquilo ali aquilo para mim, aquilo ali para mim foi um laboratório tão extraordinário, porque eu sou muito observadora e eu gosto de escrever, eu sempre ando com um caderno, eu escrevo muitas coisas assim, pensamentos, coisas minhas assim, para minha mente não ficar divagando muito, sobrecarregada, eu escrevo. Porque na hora que você escreve, é como se eu estivesse te contando. Aí sai da minha cabeça e vai para aquele papel. Tempos depois eu vou ler e falei, nossa, eu pensava isso naquele tempo. Uma coisa interessante, mas é um hábito que eu tenho, assim. Costumo dizer que a escrita é um download do cérebro, né? É verdade. Porque acaba virando um lixinho, tá lá guardado, mas fica um lixinho, a gente não acessa depois, não lembra, seria impossível a gente lembrar de todas as coisas que acontecem com a gente ao longo de uma vida, de anos, né? Então, o registro, a anotação realmente mas essa união que eu me refiro não é união para sentar, tomar cerveja e comer carne. Não que isso seja algo ruim, de jeito nenhum. Eu amo, inclusive. Apesar de não tomar bebida alcoólica, mas eu gosto muito de carne. Mas eu digo assim, essa semana teve uma coisa assim bem interessante. A minha vizinha me chamou e falou assim, Edda, será que quinta-feira tem um horário vago aí para você? Eu falei, não vou fazer nada não. Por quê? Ela falou assim, será que você poderia ir comigo lá no Hospital São Marcos? Eu queria fazer uma visita a 3 pessoas. Aí eu arregalei o olho assim e falei, Jesus amado, eu nunca saí da minha casa para ir fazer uma visita a um doente que está lá no hospital, que não anda, que às vezes está entubado, ou às vezes está tomando soro. E eu falei, meu Deus do céu, vou, e fui. Nem conhecia as famílias, nem conhecia as pessoas, não era nem para eu estar falando isso, mas eu vou falar, não por uma forma de promoção, mas por uma forma de dizer assim, a gente não olha mais para as pessoas, a gente não enxerga mais assim, é como você falou, o olhar e o enxergar, a gente não enxerga mais as pessoas, às vezes a pessoa está ali do teu lado precisando de alguma coisa, e é tão pouco que ela precisa, mas você não consegue enxergar, e como as pessoas estão muito individualistas, as outras também não abrem a boca, elas não dizem do que precisam, e às vezes é até na família. Então, esse olhar meu
renovada, eu posso dizer. E eu até estava comentando que eu estava dizendo aqui para ti no começo que podia ser o processo da pré-menopausa, assim, né? Que eu estou entrando assim nesse período mais clean. Mas de verdade, é uma forma que hoje eu enxergo, nesse momento eu estou enxergando um desprender, né, das pessoas. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar juntos. Se a gente não está junto, a gente não se comunica, se a gente não se comunica, a gente não se ajuda. Então o que eu poderia dizer é, vamos procurar um grupo, faça um grupo de amiga, vá fazer uma caminhada, vá fazer não sei o que, trilha, nossa, agora eu tô assim com desejo de fazer trilha, de conhecer coisas que eu possa, até pensei em colocar as meninas em aulas de escoteiro, para elas aprenderem a se virar, para elas aprenderem sobre a vida, coisas que eu nunca pensei que poderia me ajudar para tudo. E aí é esse olhar, e lá você conhece pessoas diferentes, situações diferentes, que você fica só naquele ciclo pequeno, fechado, e você não se permite. Depois dos 40 anos, nós temos a tendência a não fazer amizades novas. A gente quer ficar sempre com aquelas que a gente já tem. E a gente perde a oportunidade de aprender, de estar com pessoas extraordinárias, porque a gente não se permite. A gente teve uma conversa muito rica aqui com a Hélida e uma das principais, eu acho que, descobertas aqui foi justamente o quanto o olhar diferenciado, o quanto você se oportunizar em tentar algo novo, o quanto você olhar de forma mais profunda para entender que o problema do outro também pode ser o seu problema, pode mudar ali a nossa rotina, né? Sim, pode impactar muda mesmo, de verdade. o modo da gente fazer as coisas, o modo da gente planejar as coisas, né? E essa coisa da socialização também, existe um ditado que diz que nós somos a média das 4 ou 5 pessoas com as quais a gente mais convive. O número agora até me veio em dúvida, mas não importa. O que importa é a gente entender que a gente evolui com a convivência, né? E é óbvio que existe a tecnologia hoje nos faz conviver também no virtual e não dá para ignorar isso, né? Eu seleciono as minhas convivências virtuais também intencionalmente para que eu possa absorver e evoluir através do conhecimento dessas pessoas, mas a gente não pode deixar de lado a convivência física, a convivência do mundo real. Um exemplo simples também, assim, eu tenho a sorte de ter uma vizinhança maravilhosa e a gente está o tempo inteiro se auxiliando, se apoiando, mesmo, faltou alguma coisa aqui em casa, ao tempo que eu ia perder para ir no supermercado, gente, eu vou lá e peço minha vizinha, obrigada. Tem um bom isso. Vizinha. E é demais. É raro. Tá cada dia mais raro você ter uma vizinhança assim. E é tudo que você imaginar, assim. Eu quero, vizinha, por favor. E a gente... E tudo que vai e volta, né? Uma hora a gente tá auxiliando, outra hora a gente tá sendo auxiliado. Eu lembro, meu filho do meio... eu tive um pouco de dificuldade na introdução alimentar dele. E às vezes ele passava dias sem comer, só mamando. E aí ele acabava comendo quando a vizinha, que também tinha um filho na mesma idade, me trazia uma cortesia, um pratinho de sopa do filho dela, e chegava, e aquilo era um alento pra mim, que eu falei, meu Deus, meu filho tá com aquela história que a gente pensa que o filho vai morrer de fome, né? Exato. Eu achava que meu filho tava morrendo de fome já, e chegava ali aquele mimo, aquele carinho da vizinha. Então é maravilhoso a possibilidade, né, quando a gente se oportuniza essa convivência real, quando a gente sai um pouquinho do virtual e vai para o mundo real. Outro dia eu também estava conversando com a empreendedora que tem um dos coworkings que eu utilizo na minha empresa, e a gente estava tendo um bate-papo, e ela me falou tantas coisas que eu falei, gente, eu não sabia disso, disse que ela falou, cara, se eu não tivesse aqui conversando com ela, eu estaria ainda sem saber. Eu só tive a oportunidade de ter, eu falei, que incrível isso que tu tá me falando, eu não sabia várias coisas, espaços para utilização, né? Algumas coisas bem bacanas assim que eu pensei, visualizando até no meu negócio, no meu dia a dia, eu falei, cara, a partir de amanhã eu já tenho outras possibilidades, porque eu acabei de tomar conhecimento que eu só tive a oportunidade porque eu sentei ali 10 minutos para bater um papo, e a gente não faz mais isso. Não. Então isso economiza tempo, isso é vida, isso também impacta na nossa produtividade. Tá aquela conversa ali que aparentemente é aleatória, né? Te traz um benefício. Então a gente precisa parar de pensar na produtividade como algo inalcançável ou como algo
que é relacionada a uma pessoa que está o tempo inteiro extremamente ocupada, ou como alguém que produz muito. Ou que estuda muito, ou que é muito culta. Intelectual, exatamente, que não é nada disso. É no simples, né? É no olhar para a saúde, né? Primeira base de tudo é realmente a saúde. Você precisa ter saúde. Não tem como você, com noites mal dormidas, não tem como você acordar e conseguir produzir bem ou num ritmo aceitável, né? O seu cérebro e o seu corpo vai deixar a desejar, né? Mas a gente faz planejamentos, entretanto, eles não funcionam. Eles não funcionam sempre, então é por isso que entra a coisa de você realmente ter o plano B, de você imaginar. Engraçado que você falando isso, tem coisas que às vezes a gente não se observa. Eu tenho essa mania de pensar assim, olha, eu vou fazer assim, mas se não der certo, eu faço como? Aí eu fico já pensando, quer dizer, eu não tinha me dado conta que eu tenho a mania de ter o plano B e às vezes o C e o D. Pois isso é Mas ótimo. que é meio orgânico assim, é uma mania que eu não sei mas tem que de ter onde cuidado veio. com os sabotadores, porque tem sabotador que fala assim, Exatamente. meu Deus, mas tudo você pensa que vai dar errado, não se importe com isso. Porque é aquela frase, é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. É verdade. Então, Hélida, eu queria agradecer o teu tempo, agradecer a tua presença, até fazer mais uma revelação, né, que é uma amizade já de longa data, mas que a gente estava um tempão sem se ver, então é um reencontro esse dia de hoje. Também por conta da pandemia, né? Da pandemia pra cá. Também, é uma delícia esse reencontro, a gente precisa seguir com esses próximos encontros, né? A gente precisa continuar se revendo, a gente precisa seguir com esse bate-papo. É uma delícia conversar com você, é uma delícia produzir com você. A gente já criou algumas coisas lá atrás que a pandemia deu uma parada. Vamos voltar a criar de novo. Vamos sim, com vamos certeza. Desenvolver, vamos cruzar os nossos projetos, né? Vamos evoluir juntas, né? Vamos fazer valer isso que a gente está comentando aqui. Sim, com certeza. Né? Com então, certeza. Obrigada. Tá cedo desde já. Um grande beijo. E é isso, meninas. Hoje a gente falou de produtividade, mas não esquece, o Mulheres Múltiplas te ajuda a encontrar a melhor versão de cada um dos seus papéis. E você acompanha aqui toda semana no Move TV Web. Um grande abraço e até o próximo episódio.